Paz do Senhor, galera. Boa noite. Tudo bem? Nós vamos dar início à nossa live agora. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração nesse momento. Nós estamos felizes de estar mais uma vez com você aí, tá bom? Desde já eu peço a tua ajuda para que você se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Para que mais pessoas e mais vidas, né, sejam alcançadas pela palavra do Senhor e sejam abençoadas por ela também, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, quero entregar ao Senhor este momento, quero pedir que o Senhor visite os nossos corações, quero pedir que o Senhor visite as nossas vidas. Quero pedir que o Senhor esteja conosco e que tudo que for feito aqui, Pai, tudo que for falado aqui, venha diretamente do Senhor, Pai. Seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Que tudo seja dito à luz da palavra, Deus. Em nome de Jesus, visite a cada um que está nos assistindo, cada um que está nos ouvindo e que a Tua palavra, Pai, venha trazer luz para as nossas vidas, luz para os nossos relacionamentos também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, é o seguinte, eu acredito que em algum momento, na sua vida, na sua casa ali, você já ouviu e viu algo relacionado a casamento, seja numa novela, seja num filme, seja numa série, seja num programa, você e eu já ouvimos algo relacionado a casamento. E muito provavelmente a gente já ouviu aquela frase, as metades da laranja, ou as metades da laranja se unindo. Mas está aí algo que nós precisamos entender. E precisamos entender bem. Cara, não são duas metades de uma laranja se unindo. São duas laranjas inteiras e completamente diferentes. Por quê? Porque a criação do menino é diferente da criação da menina. Na maioria, os meninos eles crescem de uma forma com mais liberdade, vamos dizer assim, sabe? Por isso que tem a mania de deixar tudo espalhado pela casa, muitas vezes, sabe? O tênis espalhado, as roupas espalhadas, não guarda nada no lugar, porque logo depois vem a mãe atrás arrumando e organizando tudo. A menina já não, ela já cresce de uma maneira diferente, ela já é criada de uma maneira diferente. Ela já é criada mais regrada, vamos dizer assim, sabe? Você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a passar, você tem que aprender a guardar as coisas quando você não vai usar mais. Tá sujo, joga ali. Tá limpo, não vai usar mais, guarda lá no guarda-roupa. E é assim que a menina vai sendo criada na maioria das vezes, ou na maioria das famílias. Só que o que acontece? Em um dado momento, a menina organizada decide, se apaixona pelo menino desorganizado. E mais ainda, eles decidem se casar. Cara, e a hora que isso acontece, aí vem o primeiro choque. É o choque de criações, sabe? Porque o menino foi criado de um jeito e a menina foi criada de outro jeito. Aí há esse conflito, cara. Aí há esse choque de criação que eu estou falando aqui. E aonde a gente descobre que o tempo namoro é bem diferente do tempo casamento. É muito diferente. E justamente é onde a gente entra no tema dessa live de hoje, que também é o tema da nossa série, Casei. E agora? Cara, você casou. E agora? A primeira coisa que você precisa saber é que você e o seu cônjuge têm que cortar o cordão umbilical com os seus pais. Ou seja, eu e você, nós precisamos sair debaixo da influência dos nossos pais. É por isso que a Bíblia vai falar para mim e para você, em Gênesis, está aqui na Bíblia, perdão, em Gênesis 2, versículo 24, diz assim, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, a primeira coisa, cara, quando a gente casa, nós temos que cortar o cordão umbilical com os nossos pais. Nós temos que sair debaixo da influência dos nossos pais. Em algum momento no nosso casamento, nós vamos ter que tomar uma atitude. Ou alguma atitude. Nós vamos ter que tomar alguma decisão. Nós vamos ter que fazer alguma escolha. E nesse momento de decisão, nesse momento de escolha, nesse momento de atitude, o que tem que prevalecer é a escolha, a vontade, a decisão do casal. Sua e do seu marido, sua e da sua esposa.
É a vontade deles, de vocês dois, que tem que prevalecer. Mas entenda o que eu estou falando. Não estou falando aqui para você deixar de falar com seus pais, para você abandonar os seus pais, para você não ouvir os seus pais. Até mesmo porque eles são mais vividos que a gente. Então nós temos que pedir conselhos para eles. Nós temos que pedir direção para os nossos pais. Nós podemos perguntar as coisas para eles, porque eles têm mais experiência que a gente. Sabe? Mas o que vai ter que prevalecer nesse momento de decisão, nesse momento de escolha, sabe? De atitude que temos que tomar em algum momento no nosso casamento, vai ter que ser a vontade do casal, a decisão do casal. Não é o seu pai e a sua mãe que tem que escolher por você. Não é a sua mãe e o seu pai que tem que tomar a decisão por você, tomar a direção por você. Não, é você e a sua esposa, é você e o seu esposo. Isso que nós precisamos entender, sabe? Mas, cara, é errado eu seguir o conselho do meu pai e da minha mãe? Cara, lógico que não. Lógico que não, sabe? Mas isso, para seguir o conselho de um pai, de uma mãe, tem que haver concordância com a sua esposa, tem que haver concordância com o seu esposo. Aí sim, a decisão vai ser sábia, aí sim, a decisão vai estar sendo abençoada por Deus, porque está havendo concordância. Nós também precisamos aprender a cortar o cordão umbilical, quando a gente casa, na hora das brigas, na hora das discussões. Por quê? Porque a gente tem mania de brigar e, eu vou para a casa dos meus pais. E a gente vai lá, sabe? Mas não é errado ir para a casa dos pais, sabe? O problema é não estar em ir na casa dos pais. O problema está o que a gente faz lá, porque muitas vezes a gente acaba discutindo com o nosso cônjuge e vai lá e descarrega tudo para os nossos pais. A gente acaba descarregando tudo em cima dos nossos pais, sabe? E a tendência nossa é falar aquilo que nos apraz. É puxar a sardinha para o nosso lado. E fazendo isso, os nossos pais também vão para o nosso lado. Só que a gente comete, e quando a gente faz isso, a gente está cometendo um erro terrível sem perceber. A gente está desconstruindo a relação do nosso cônjuge com o nosso pai ou com a nossa mãe. Sabe? É aí onde começam vários problemas, porque no lugar de admiração, no lugar de apreço, no lugar de respeito, está criando o quê? Mágoa, raiva, ira, ódio, sabe? Tristeza. Cara, aí fica tudo muito mais complicado. Então precisamos entender também a cortar o cordão umbilical, sabe? Na hora das discussões. E mais ainda, eu digo para você, cara, você tem um sonho de casar. Você se casou, sabe? Procure o teu canto, procure uma casa para você morar. Nada de morar com pai e com mãe, porque dá problema. Lógico, tem as suas exceções, mas na maioria das vezes, morar com pai e mãe dá problema. Sabe? Porque numa hora de discussão, numa hora de briga, a tendência do pai e da mãe é ir para o lado do filho. Então, cara, casou, procure uma casa, nem que você tenha que pagar aluguel, sabe? Mas procure uma casa, porque vocês vão viver melhor. Entendeu? Então, galera, a gente precisa cortar o cordão umbilical. Para quê? Para que a gente possa amadurecer. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a praticar isso no nosso relacionamento, a gente vai criando maturidade. Tiago, mas eu posso errar numa escolha, eu posso errar numa decisão, a gente pode escolher errado, sabe? Cara, beleza, errar faz parte. É errando que se aprende, sabe? É com os nossos erros que nós vamos amadurecer. É com os nossos erros que a gente vai aprender a não cometê-los mais. Amém? E é aonde a gente vai entender o quê? O outro ponto que eu quero falar com você nessa noite, que a partir do momento que a gente casou, agora, cara, não é mais eu, mas sim nós. Somos nós. Sabe? O que eu vejo, o que a gente tem visto, é que muitas pessoas, muitos jovens principalmente, eles se casam, sabe? E o cara quer levar a mesma vida de solteiro que levava lá com os pais. A menina casa e acha que vai levar a mesma vida de solteiro que levava com a mãe, com os pais também. Mas, cara, a partir do momento que nós casamos, você casou. Menino, você tem uma responsabilidade. Menina, você tem uma responsabilidade a partir do momento que você casou. Qual é a tua responsabilidade, menina? É cuidar da tua casa, é cuidar do teu lar, manter o teu lar limpo, manter o teu lar organizado, manter o teu lar agradável para a tua família e para quem quer que vir visitar. Sabe? Essa é a tua responsabilidade, esse é o teu papel. Por isso que a Bíblia fala para mim e para você, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos, ela destrói. Mas entenda, nada impede o homem de te ajudar, nada impede o marido de ajudar a mulher. Porque quando isso acontece, é uma bênção, cara. É uma maravilha quando o homem, sabe, se dispõe a ajudar a mulher em casa, porque ela sente que o seu trabalho é mais valorizado, sabe? A faxina termina mais rápido, a casa fica mais organizada, sabe? Todo mundo fica bem. E sabe como que se chama isso quando o homem ajuda a mulher? Cumplicidade. Tem que ter cumplicidade dentro de um relacionamento.
sabe? Mas a tua responsabilidade, mulher, é cuidar do teu lar. Isso vai recair sobre você, vai ser cobrado de você. O homem, ele vai te ajudar e deve te ajudar. Amém? Menino, você casou, o teu papel, a tua responsabilidade, a Bíblia fala o quê? Que você é o provedor da tua casa, você é o cabeça da tua casa, você é o sacerdote da tua casa. Então, cara, é você que tem a responsabilidade de manter as contas em ordem na tua casa. É você que tem a responsabilidade de não deixar faltar nada. É você que tem a responsabilidade, sabe, de ver se a tua mulher está precisando de alguma coisa, se o teu filho está precisando de alguma coisa. É você, homem, que tem essa responsabilidade. É sua, sabe? Você que tem a responsabilidade de orar pela tua família, porque você é o sacerdote do teu lar. Você que tem a responsabilidade de levar a tua família para perto do Senhor, levar a tua família para perto de Deus. É você que tem essa responsabilidade. Entendeu? Só que entenda, você... Vem, Noah. Esse aqui, para quem não conhece, é o nosso filho, tá, galera? Eu estava chamando a mamãe. Então, menino, é você que tem a responsabilidade, menino, de cuidar do teu lar, sabe? Você que tem a responsabilidade de manter tudo em ordem dentro da tua casa. Entenda, eu não estou falando de manter tudo em rédeas curtas, não é isso, mas de você ter a maturidade e o entendimento, sabe? Para compreender que o teu salário agora não é mais teu, mas sim é da tua família. O teu salário agora não é mais para suas coisas, é mais para que a tua família precisa. É para a necessidade da tua família, sabe? Esse é o teu papel, essa é a tua responsabilidade. Mas nada impede a mulher de te ajudar também, se ela tiver a disponibilidade e quiser trabalhar. Cara, quando isso acontece, é uma bênção, é uma maravilha. Sabe por quê? Porque tira a sobrecarga que muitas vezes tem nas costas do homem. Sabe? E, tipo assim, conseguem viver melhor, vamos dizer assim, quando a mulher trabalha. Fica uma bênção, cara. É uma bênção quando a mulher trabalha e ajuda o homem dentro de casa. Eles vão conquistando as coisas ao pouquinho e, principalmente, a mulher tem o seu dinheirinho para fazer as coisas que elas gostam, sabe? De fazer as unhas, fazer um cabelo, comprar uma roupa. Elas têm a necessidade disso aí, sabe? Então, fica muito bom, sabe? Quando isso acontece. Mas esse papel de cuidar do lar, de cuidar da família, é teu, homem. É teu. E tudo isso que eu estou falando, galera, não é por experiências dos outros, não é porque eu li. Isso aí é porque eu vivo. Eu e a Uli, a gente vive isso e ela sabe do que eu estou falando. Cara, eu procuro ajudar ela o máximo possível, sabe? Para limpar a casa, para manter a casa organizada, para ela descansar mais e eu descansar mais também, sabe? Ela me ajuda trabalhando também semanalmente, o mês inteiro aí, cara, e é uma benção, porque a gente vai se ajudando e isso nos permitiu estar conquistando a nossa casa própria, sabe? Mas é fruto do nosso esforço, é fruto do nosso trabalho. Porque tem uma coisa muito importante que tem que ter dentro de cada relacionamento: cumplicidade, união, unidade. Mas por que será que tantos casais têm se separado dentro e fora da igreja? Foi até uma pergunta que fizeram. Simples, cara. Porque o que acontece dentro do casamento não é mais eu, e sim nós. Mas muitos não compreendem isso. Sabe, o que acontece é que daí de casa e vai cada um para uma direção. Cada um procurando o que é melhor para si. E a gente acaba entrando justamente naquilo que Jesus fala. Casa dividida não subsiste, ou casa dividida não fica de pé. Tampouco um relacionamento, sabe, onde está indo cada um para uma direção, vai ficar de pé. Não vai, galera, sabe? Porque para Deus abençoar, para esse casamento dar certo, para esse relacionamento dar frutos e frutos bons para a gente ser feliz, os dois têm que estar na mesma direção, no mesmo foco, sabe, no mesmo objetivo. Por isso que a Bíblia vai falar para mim e para você, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Ou seja, vão ser abençoados, vão chegar, vão alcançar o objetivo. Amém? Então entenda, você casou, e agora? Agora a primeira coisa que você precisa fazer e entender é cortar o cordão umbilical com seus pais, sair debaixo da influência dos seus pais e compreender que quando você casa, não é mais eu, mas sim nós. Amém? Boa noite, galera. Paz do Senhor, tudo bem? Nós queremos aqui agora falar alguns tópicos, né, que a gente entende que é muito importante num relacionamento, num casamento, numa vida a dois. Nós queremos fazer isso não somente por falar por experiências próprias, mas sim ter bases bíblicas para, né, a gente ter aquela direção, aquele entendimento da palavra de Deus. E o primeiro tópico aqui que eu queria estar falando é exercendo a paciência.
coisa que é muito difícil num casamento, num relacionamento, né? Eu queria ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em cima desse versículo aqui, eu e minha esposa, nós separamos aqui um tópico muito importante que é assim, ser um bom ouvinte. Acredito que num casamento, num relacionamento, o mais importante é um saber ouvir o outro, um saber conversar com o outro. E a gente tem que saber ouvir. Muitas das vezes, muitas discussões, muitos relacionamentos acabam entrando em discussões porque um não sabe ouvir o outro, um não sabe escutar o outro. Um casamento, um relacionamento, como o meu irmão aqui falou, são de pessoas totalmente diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, né? E a gente vê muito importante isso daí de saber ouvir um outro, porque um não é igual ao outro, um é totalmente diferente do outro. A gente tem que saber ouvir a opinião, a gente tem que saber escutar, a gente tem que saber entender que é muito importante isso num casamento, num relacionamento. E um outro tópico que a gente colocou aqui é toda ação tem uma reação, né? E a gente colocou aqui entre parênteses a ira, porque muitas das vezes nós temos uma ação, né? Quando a gente está ouvindo ali né? Eu falo isso também pelo casamento, a gente acabar se explodindo, acabar ali começando a gritar, começando a discutir. Isso não é bom no casamento, não é bom num relacionamento. E a gente acaba acabando ouvir, só que aquilo que está dentro da gente, aquela ira, aquela raiva do momento assim da discussão, acaba tomando conta da gente, né? E o versículo aqui que eu acabei de citar em Tiago fala sobre tudo isso, né? A gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, que a gente tem que medir as nossas palavras, a gente tem que saber como falar, a gente tem que ter consciência do que a gente vai falar, se não vai ferir a outra pessoa, se não vai atingir a outra pessoa, né? E principalmente a gente controlar a nossa raiva, controlar a nossa emoção, a gente saber muito bem como a gente vai se expressar, que isso é muito importante também num casamento. E eu queria ler aqui um outro tópico que a gente separou, domínio sobre as emoções, que está aqui em Provérbios 16, 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. E agora eu queria deixar a minha esposa falar sobre isso. Paz, galera, boa noite. O versículo que ele leu nada mais diz do que a respeito da gente ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, sobre as nossas emoções e sobre todas as nossas ações. A gente saber dominar a forma que a gente reage diante das discussões dentro de um casamento, diante das dificuldades dentro de um casamento, porque quando você casa, assim como o Tiago falou, a gente tem de início um choque de culturas, de criação. Então, a gente tem que saber dominar as nossas emoções diante dessas dificuldades que a gente encontra. Porque qualquer coisa a gente pode acabar se irando, pode acabar usando palavras que machucam a outra pessoa. Então, a gente tem que ter o domínio próprio sobre as nossas emoções e sobre as nossas reações. Amém. Outro tópico que a gente separou aqui é aprendendo a conversar. Está aqui em Colossenses 4, 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Eu acredito que o próprio versículo aqui já fala, né? E tem uma palavra aqui muito importante, que é o sal. O sal é o que dá o gosto na comida. Se você põe bastante sal, fica salgado. Se você não põe nada de sal, fica sem gosto nenhum. Fica fraco, fica sonso. Então, as palavras têm que ser a mesma, né? Muitas das vezes, se a gente fala uma palavra a mais, se a gente fala alguma coisa a mais, isso pode causar feridas, vamos dizer assim, profundas, né? Realmente, irreversíveis. Porque uma palavra maldita, a consequência pode ser muito grande. E pode prejudicar também muito um relacionamento. Aqui em Provérbios também, né? A gente separou, no mesmo tópico, aprendendo a conversar. Provérbios 12, 18. As palavras que forem como espada, mas a língua dos sábios faz a cura. Ferem. As palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios
faz a cura. Gente, isso nada mais é do que as nossas palavras, elas têm um poder muito forte, tanto no decidir a nossa vida, porque a nossa palavra tem poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar, e quanto de ferir. Quando o André falou aqui a respeito de ferir, eu disse que às vezes algumas feridas são irreversíveis, porque nem todo mundo tem um psicológico, uma emoção, que sabe lidar com alguns tipos de coisas. Tem pessoas que são complexadas e crescem complexadas com coisas que ouviram na infância, com coisas que às vezes escutaram quando era muito pequeno e levam aquilo consigo. Então, alguma dessas feridas, elas podem ser irreversíveis dentro de um casamento. Porque às vezes numa discussão com seu marido, se ele olha para você e fala assim: "Ai, você é uma imprestável". Você cresce com aquilo dentro da sua cabeça e tudo que você faz dentro do casamento, você acha que não é suficiente, porque o seu marido disse que você é uma imprestável. E tudo que qualquer outra pessoa fale para você, nada vai fazer com que aquilo que está dentro de você saia e que esse sentimento saia. É só Jesus que pode curar o nosso coração. Então, a gente tem que ser muito sábio com o que a gente fala. Às vezes, no calor da emoção, no calor da discussão, a gente acaba proferindo algumas coisas que desagradam o nosso próximo. E a gente tem que saber a hora certa de reconhecer que a gente falou demais, que a gente realmente se estendeu no calor da emoção e saber pedir perdão. Que essa acho que é uma das maiores dádivas do casamento. Você saber reconhecer que está errado e pedir perdão para a pessoa e para que Deus possa vir com um bálsamo e curar as feridas que ficaram tanto no seu coração quanto no coração do seu cônjuge. O último tópico que a gente separou aqui, que eu acredito que assim, para um casamento, para um relacionamento, é o mais importante. Evitar discussão. Até quando a gente estava vendo isso daí, até conversando com a minha esposa aqui, a gente falou assim, né, que é o famoso engolir sapo, né? Aquele famoso, mas eu vou ficar quieto, mas se eu tô certo eu vou ficar quieto. Gente, no casamento, né, é dois lados. Tenham isso na sua mente. O lado do esposo e o lado que está certo, que é a esposa. Vocês têm que pensar nisso, gente. Não tem como fugir disso. É sempre isso. O lado do homem e o lado que está certo, que é a esposa. Não tem como. É sempre isso, não tem como. Mas, assim, o versículo que a gente separou aqui, que fala sobre isso, é em Provérbios 15:1. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Gente, é uma coisa que é difícil de evitar num casamento, num relacionamento, numa vida a dois: discussão. É muito difícil de evitar uma discussão. Eu acho que não existe casamento onde o marido ou a esposa fala assim: eu não brigo com meu marido, eu não discuto com meu marido, é sempre ele que está certo, é sempre eu que estou certa, é assim, a gente é super feliz, a gente não briga na discussão. Não tem como. Isso é impossível, impossível. Se tem algum casamento que é desse modo, que não tem briga e discussão, alguma coisa está errada no seu casamento. Não tem como, alguma coisa está errada no seu casamento. A Sara está dizendo aqui, alguém está morto, porque não é possível, né? Então, como eu falei aqui no começo, o famoso engolir sapo. Muitas das vezes a gente está discutindo, a gente está brigando, né? Tem discussões, e é sempre bom uma das partes pegar e falar: tá bom, chega, parou, você está certa, né? Ou você está certo. A gente tem que acalmar, a gente tem que parar, respirar, né? Vamos, um fica no quarto, um fica na sala, ou vamos ter calma. Depois a gente conversa sobre esse assunto, depois a gente fala sobre isso de novo, né? Porque assim, num relacionamento, discussão, bate-boca não leva a nada, né? Isso é óbvio. Quando tem discussão, onde tem bate-boca, onde tem muita briga, eu acredito que esse casamento precisa ser tratado. Esse casamento precisa de um acompanhamento, de alguma coisa, né? Porque assim, muito leva assim, casamentos, relacionamentos sendo destruídos por causa de brigas, discussões, né? Sobre palavras ditas erradas, sobre atitudes feitas sem pensar, né? E isso acaba destruindo um casamento, destruindo um relacionamento.
E assim, quando a gente está discutindo, quando a gente está brigando, vem muitas coisas na cabeça, muitas coisas para você, né, falar ali no teor da discussão e tal, coisas que podem ferir o seu companheiro, pode ferir a sua esposa, pode ferir o seu marido. Isso não é legal, não é bom para um casamento, não é bom para o relacionamento. Então a gente tem que saber o que falar, a gente tem que saber o momento certo de cessar a discussão. A gente tem que saber o momento certo de parar a discussão, de entender, opa, né, aonde a gente está indo não é legal. O momento que a gente está passando agora não é legal, vamos parar, vamos respirar, vamos ficar tranquilo, né? E depois a gente conversa. Né? Você está certa, eu estou errado. A parte mais difícil para um homem é aceitar que está errado. Eu acredito, isso por experiência própria. A parte mais difícil para um homem é aceitar que está errado. Né? Por mais que a gente está certo, a mulher sabe que a gente está errado. E por mais que a mulher está certa, ela está certa. Né? E por mais que a mulher está errada, ela está certa. Entendeu? Então é assim, casamento é isso. Né? Não estou dizendo aqui que o homem tem que baixar a cabeça para tudo que a mulher fala, não estou dizendo aqui que a mulher tem que abaixar a cabeça para tudo que o homem fala. Mas para a gente ter um relacionamento bom, um casamento